Olá, boa noite. O meu nome é Valdir Aniceto Pereira Júnior. Eu sou engenheiro de alimentos, graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso, no campus universitário do Araguaia. Eu tenho especialização em Direito Sanitário, fiz mestrado aí também na Universidade Federal de Mato Grosso em Ciência de Materiais e concluí em 2018 doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Quero agradecer de antemão a oportunidade e o convite feito pelos organizadores do Simpósio de Ciência e Engenharia de Alimentos do campus universitário do Araguaia, da UFMT. Dizer que é um prazer estar aqui essa noite, podendo falar um pouquinho sobre a minha vida profissional, o que eu venho desenvolvendo como autoridade de saúde, né, como fiscal de vigilância sanitária. Então, eu separei o conteúdo da nossa palestra hoje em alguns tópicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o engenheiro de alimentos, a profissão, né, a definição profissional, o Código Brasileiro de Ocupações, a classificação dele, do engenheiro de alimentos, porque é uma profissão regulamentada por lei, as principais atribuições e também o histórico da profissão. Depois nós vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, a previsão legal que foi estabelecida pela promulgação da Constituição Federal de 88 e a sua regulamentação, de fato, através da Lei 8.080 de 1990. Depois falaremos sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SNVS, que é o escopo da nossa palestra hoje, as competências e a estrutura organizacional, as atribuições dos entes federativos que compõem o SNVS, em seguida, o acesso do profissional ao SNVS. Vou trazer também um pouquinho da interface com o setor regulado. Depois, a atuação do engenheiro de alimentos em cargos privativos de Estado, da União, dos Estados, dos municípios, o uso do poder de polícia administrativo na aplicação da legislação sanitária vigente e, por fim, a importância do engenheiro de alimentos, atuando nesse sistema nacional que envolve a vigilância sanitária. Então, agora, falando brevemente o histórico da profissão, eu acredito que vocês, graduandos do curso, já tiveram acesso à história do curso. A engenharia de alimentos surgiu da necessidade de unir os conhecimentos da ciência dos alimentos com os processos industriais, já que nenhum dos cursos existentes na época estudavam a fundo novas tecnologias para a melhora do setor. A primeira comissão formada para a implementação da engenharia de alimentos no Brasil foi feita na Unicamp, foi pioneira na América Latina e que ressaltou a importância dessa área para o desenvolvimento do país. A gente vê aí, então, que é uma engenharia nova em comparação com as demais engenharias, no entanto, não menos importante, inclusive pela essa demanda de termos disponíveis alimentos com um conteúdo nutricional bacana, excelente, e que tenham disponíveis à população de forma rápida. Então, o papel do engenheiro de alimentos, né, a construção dessa profissão se deu basicamente da necessidade de se desenvolver novas tecnologias, processos na produção de alimentos, até porque a humanidade ela necessita de alimentos, né? Então, a gente vê aí a importância dessa profissão. O curso de Tecnologia de Alimentos foi implantado na Universidade de Campinas em 67 e reconhecido em 1971, pelo Decreto Federal
68.644, passando a chamar-se Engenharia de Alimentos apenas em 75. Então, sobre ainda a engenharia de alimentos, como eu disse, é uma profissão regulamentada por lei. A gente tem o Código Brasileiro de Ocupação de Engenheiro de Alimentos, sob o número 2222-05. Ele pertence ao grupo dos agrônomos, segundo a tabela CBO divulgada pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Então a gente sabe que é uma profissão regulamentada, ou seja, existem atribuições e competências específicas, às vezes algumas correlatas a outras profissões, mas que tem um amparo legal para a execução dessas atividades desse profissional graduado em engenharia de alimentos. Bom, falando um pouquinho das características da profissão de engenheiro de alimentos, eu acredito que a maioria de vocês já saibam o papel profissional, né, desse engenheiro, mas não custa dar uma relembrada. O profissional formado em engenharia de alimentos estuda a produção de alimentos em escala industrial, ele desenvolve técnicas, maquinários e softwares para otimizar os processos produtivos. Este engenheiro é responsável por criar novos produtos, ele desenvolve e testa fórmulas a fim de determinar a cor, sabor e consistência do alimento, assim como seu valor nutricional. Na indústria, o engenheiro de alimentos ele atua em etapas do processo de fabricação e conservação de alimentos. Daí aqui a importância das operações unitárias que a gente tem, que nós temos na graduação, a importância dessas disciplinas para subsidiar a capacidade de raciocínio, de implementação de novas tecnologias, de novos processos para aprimoramento da produção desses alimentos. Então, é um profissional que também atua nas etapas do processo de fabricação e conservação, sejam elas de origem vegetal ou animal. Ele seleciona as matérias-primas necessárias, define quais os equipamentos e maquinários serão utilizados na fabricação e administra equipes de trabalho, né? Então é importantíssimo nós ficarmos cientes de que o engenheiro de alimentos ele não vai lidar somente com a produção, ele tem que lidar com pessoas, ele vai ter que lidar com o humano também, dependendo do cargo que ele vai ocupar na indústria. Às vezes ele pode ser um encarregado de produção, um chefe de produção, um coordenador de produção, além de dar conta dos anseios e das políticas que a empresa quer implementar na produção, ele vai ter que lidar também com o fator humano, que são os trabalhadores que vão contribuir para que essa produção ocorra. Então, faz parte de suas funções estudar, implantar métodos para aumentar e melhorar o processo produtivo dos alimentos. Aí, como eu disse, é uma profissão regulamentada por lei, tem atribuições específicas nesse Código Brasileiro de Ocupações, e eu listei algumas das principais: desenvolver produtos e processos de produção de alimentos, coordenar equipes, elaborar projeto de produção de alimentos, comunicar-se, prestar consultoria e assistência técnica, controlar a qualidade dos produtos alimentícios, demonstrar competências pessoais, gerenciar processos de produção de alimentos, determinar características físico-químicas dos produtos, implantar programas de qualidade, análise de perigo de pontos críticos de controle, boas práticas de fabricação e boas práticas de manipulação.
são programas imprescindíveis para que o produto final que vai ser consumido pela população, ele não traga risco à saúde, à incolumidade deles. Então, esses programas, eles precisam, além de ser escritos, eles precisam ser aplicados. Eu já lidei em diversas inspeções em que o manual de boas práticas existia, mas ele não estava sendo aplicado. Então não adianta nada. Ele precisa sair do papel e ir parar na linha de produção, melhorando, se atentando às questões de higiene, saúde, controle de pragas e vetores, controle de qualidade em si. Então, ele, além de identificar os pontos críticos que envolvem a produção, ele tem que ser aplicado para mitigar esses problemas, essas adversidades que a produção de alimentos acaba tendo no dia a dia, né, na rotina da indústria. Então, é um profissional que pode testar produto, validar processo, definir destino dos resíduos. Outra parte importantíssima, ele tem que se atentar aos resíduos gerados na produção. Ele não pode simplesmente focar só no rendimento na produção, na capacidade operativa da empresa e esquecer que o produto gerado é de responsabilidade, o resíduo gerado, perdão, é de responsabilidade da empresa. Então, tem que fazer um contrato com a empresa que é licenciada para fazer o recolhimento desses produtos, fazer a destinação adequada, né? Guardar esses manifestos, porque isso pode ser solicitado pela autoridade de saúde durante a fiscalização. Além disso, tem que estimar custos, contornar situações adversas, definir processos e validar a matéria-prima. Agora, pulando um pouquinho da regulamentação profissional, indo para outro tipo de legislação, e que inclusive é a nossa principal legislação que existe nesse país, que é a Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, perdão, é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, ou seja, tudo que está abaixo da Constituição Federal de 88 é uma legislação infraconstitucional. Essas legislações existem para regulamentar o que está previsto na Constituição. Situando-se no topo do ordenamento jurídico, é na Constituição Federal que foi inserido o direito à saúde. Ali na Constituição Federal nós temos os direitos e garantias fundamentais, e dentre os direitos está expresso no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, está previsto na Constituição Federal que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. No artigo 198, está previsto que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, e aí aqui que eu pontuo a importância da vigilância sanitária, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E, além disso, a participação da comunidade. Essa participação ela se dá de diversas formas, uma delas é com o Conselho de Saúde, né, municipal, tem o Conselho Estadual de Saúde também, e
existem, de tempos em tempos, as conferências de saúde a nível municipal, estadual e federal. São com essas conferências que a gente consegue levantar as demandas da população, e aí existe a participação da comunidade nisso, para tentar mitigar esses problemas advindos da oferta de serviço, da quantidade, né, ofertada, se está suprindo a demanda. Então, assim, a saúde é um direito de todos e é dever do Estado oferecer a toda a população. E aí, como eu disse ali, que está previsto que no Sistema Único de Saúde temos a criação dele pela Lei 8.080 de 1990. A lei é a lei que institui o Sistema Único de Saúde e dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, além de dar outras providências. Então, com a 8080 de 1990, ela regulamentou o que estava expresso do direito à saúde e sendo um dever do Estado na Constituição Federal de 88. Ela regulamentou isso e ela trouxe outras coisas mais, né? Com o artigo 17, por exemplo. A direção estadual do SUS compete, inciso 1º, promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde. Inciso 4º, coordenar e, em caráter complementar, executar as ações e serviços B de vigilância sanitária. Então aqui a gente tem expresso que é papel do SUS implementar e executar as ações de vigilância sanitária, que são ações preventivas. Artigo 18, a direção municipal do SUS compete planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. Inciso 4º, executar serviços, a linha B de vigilância sanitária. Então, ocorre de forma descentralizada as ações de vigilância sanitária e essas ações que são descentralizadas, elas compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, que tem a participação dos entes, de todos os entes da federação, os estados, a União, os municípios, o Distrito Federal. A vigilância sanitária, no nosso país, ela atua em diversos segmentos. Um deles é a parte de alimentos, fabricação de alimentos, comercialização de alimentos, embalagens para alimentos. E aí eu puxo a sardinha para o nosso lado, que é ter o fato do engenheiro de alimentos ter completo domínio sobre processamento, produção, insumos, tecnologias de produção de alimentos, mais do que qualquer outro profissional. A vigilância sanitária também desenvolve ações de fiscalização de medicamentos e insumos farmacêuticos, inclusive na parte de comércio. Temos também a participação do SNVS com a produção e a comercialização de cosméticos, serviços de saúde, ou seja, hospitais, clínicas odontológicas, imunoterapia, enfim, tudo que envolva serviço direto à população com relação à saúde. Existe o crivo e a participação da fiscalização sanitária para ver se esses serviços eles estão atendendo à legislação vigente. Temos também a fiscalização de sangue, tecidos, células e órgãos, né? Todo o material biológico que é produzido, que vai para análise em laboratório ou que está envolvido em pesquisa. Saneantes, e aí também tem a parte de produtos de higiene pessoal. Os saneantes acaba sendo uma fiscalização de alto risco sanitário, porque ela
a produção desses produtos e o comércio atacadista, ou seja, a distribuição dele, precisa de autorização de funcionamento especial, que é emitida pela Anvisa, publicada no Diário Oficial da República. Essas empresas que desenvolvem essas atividades de comércio atacadista, né, distribuição desses produtos de higiene pessoal e saneantes, elas precisam passar por uma fiscalização prévia. E aí o que eu venho ressaltar a parte de descentralização do SNVS. A Anvisa não desloca um servidor para fazer a inspeção dessas empresas, ela acaba transferindo o poder regulatório para o município, que tem um fiscal com formação nível superior, para poder estar fazendo a fiscalização dessas empresas. E aí o licenciamento se dá pela vigilância sanitária municipal ou estadual. Então, ele tem esse papel interessante do SNVS de pactuar atividades e ações para fazer com que o sistema abranja e tenha correlação com todos os setores, né, dos regulados, né, que são os empresários, pessoa física ou jurídica. Outro papel importante do SNVS são nos portos, aeroportos e fronteiras, isso para a garantia da soberania nacional, de tudo que está entrando, tudo que está saindo, material biológico, né? Enfim, a importância de se manter incólume a saúde da população brasileira com esse controle rigoroso nas nossas fronteiras. E agora, inclusive, que a gente está com essa questão ainda da pandemia causada pelo novo coronavírus, que é de importância internacional, né? É um problema que ainda está assolando muitas nações. O papel da vigilância sanitária é imprescindível para tentar diminuir a disseminação do novo coronavírus. E aí isso é compartilhado com os municípios, com os estados. Por isso que é formado então esse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para proteger todo o país na execução dessas ações de prevenção e às vezes da utilização do poder de polícia administrativo, que eu vou estar comentando mais para frente, que é um mecanismo que existe na saúde, né? Existem também em outros órgãos instituído esse poder de polícia administrativo, mas é um mecanismo que é utilizado para garantir o direito, a supremacia do direito público, né, da população em detrimento do privado. Produtos para a saúde também, a vigilância tem interface, laboratórios analíticos e a questão do tabaco, né, a produção e o comércio do tabaco, sendo que é um processo muito complexo conseguir um registro de produção de tabaco, de produtos fumígenos no país. Inclusive, eu já participei de uma ação com a interdição de toneladas de produtos que eram aquele essência para narguile, que não tinha registro na Anvisa. Eles até submeteram, tentaram, mas os critérios estabelecidos em legislação para atendimento dos parâmetros mínimos das substâncias que esses produtos fumígenos eles têm é muito rigoroso, e aí a empresa ela tem dificuldade de conseguir um registro para comércio desses produtos fumígenos. Agora, falando sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SNVS, ele foi criado pela Lei 9.782, de 26 de janeiro de 99, é um instrumento privilegiado de que o SUS dispõe para realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. O SNVS, ele
é distribuído da seguinte forma, né? Na União, temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, a Fiocruz. Nos estados, nós temos os órgãos de vigilância sanitária, que normalmente eles estão vinculados às secretarias de Estado da Saúde, e os laboratórios centrais de análise, os LACENS, para cada um dos estados da federação. Então, cada estado tem um laboratório central de análise, que é um laboratório oficial, que vai realizar análises de tudo quanto é tipo de coisa que envolva a vigilância sanitária, né? Ali a produção de bens e serviços, exames de sangue, muito foi feito agora, teste de Covid, foi realizado pelo LACEN, então a análise de nutrientes, de alimentos, determinação de cloro residual livre. Então, assim, é um laboratório que tem um aparato gigantesco de análise, consegue realizar inúmeras análises das mais infinitas, dos mais infinitos tipos aí de análises, e é um laboratório credenciado e oficial. Os laudos que são emitidos por lá são laudos oficiais. E também temos os municípios, compondo aí dos 3 entes da federação, União, os estados e os municípios, os serviços de vigilância sanitária dos 5.561 municípios brasileiros, muitos dos quais ainda em fase de organização. Então eu quero pontuar aqui que o SNVS ele possui responsabilidades compartilhadas e não há hierarquia entre os órgãos, ou seja, é um sistema que acaba promovendo, às vezes avoca competências ou delega competências para que o serviço abranja todas as atividades de vigilância sanitária. Então, às vezes, o Estado acaba pactuando com um determinado município, porque lá tem um servidor com competência, capacidade e formação de nível superior em determinada área, para executar o licenciamento sanitário de determinada atividade. Ou até mesmo a parte de emissão de relatório de funcionamento especial que é exigido pela Anvisa para aquelas atividades de produção de saneantes, de produtos de higiene pessoal, produtos para a saúde. Às vezes o município ou o estado tem servidor competente para fazer a fiscalização prévia e emitir esse alvará, esse relatório de inspeção prévia para a AF, e ele vai para a Anvisa para ser publicado no Diário Oficial da República. Então, agora falando um pouquinho do acesso do profissional ao SNVS, a interface com o setor regulado, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada sobre os cargos que a Anvisa tem na parte de regulação. Um deles é o de técnico em regulação e vigilância sanitária, que desenvolve atividade de suporte técnico especializado às atividades de regulação, inspeção, fiscalização e controle, fiscalização do cumprimento das regras pelos agentes do mercado regulado, ou seja, população, pessoa física ou jurídica, orientação aos agentes do mercado regulado e ao público em geral, e execução de outras atividades finalísticas inerentes ao exercício da competência da Anvisa. É um cargo de nível médio, que requer só nível médio para fazer o concurso, né, para acesso. Agora eu trago aqui para a gente analisar o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária, que é um cargo de nível superior e que existe previsto em lei a especificação de engenheiro de alimentos. Então, ele traz várias especificações profissionais para esse cargo de especialista, e uma delas é o de engenheiro de alimentos.
Esse cargo ele vai desenvolver atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle das instalações físicas, da produção, da comercialização de alimentos, medicamentos e insumos sanitários, bem como a implementação de políticas e a realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades. Então, desenvolve também a atividade de formulação e avaliação de planos, programas e projetos relativos às atividades de regulação, elaboração de normas para regulação do mercado, planejamento e coordenação de ações de fiscalização de alta complexidade, gerenciamento, coordenação e orientação de equipes de pesquisa e de planejamento de cenários estratégicos. É um cargo de nível superior, como eu falei, também o acesso se dá através de concurso de provas e títulos, é uma carreira de Estado, né? Tem que ter domínio de conhecimentos básicos de língua portuguesa, noções de informática, raciocínio lógico, ética no serviço público, conhecimentos específicos de noções de administração, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, legislações específicas, né? Principalmente a parte de RDCs de boas práticas de fabricação, a 275, a RDC 216, que é de serviços de alimentação. Tem que entender também a RDC de medicamentos, de insumos farmacêuticos, enfim, a legislação é vasta. E o interessante é que essa carreira de Estado, ela também existe nos estados e nos municípios, não é só na União. Temos ali os cargos de auditor fiscal de vigilância sanitária, fiscal de sanitarista, analista de gestão e promoção de saúde, fiscal de saúde pública, inspetor sanitário. Então, assim, o nome, a designação do cargo, ela às vezes pode diferenciar um pouco de acordo com o estado, de acordo com o município, mas basicamente desenvolve as mesmas atividades com o uso do poder de polícia administrativo na parte de regulação e fiscalização de produtos e bens e serviços relacionados a controle sanitário. A interface com o setor regulado, eu quis trazer para a gente relembrar, né? Eu acredito que vocês saibam que o engenheiro de alimentos ele também pode atuar como consultor, né? Consultoria e treinamentos, propostas eficazes para garantir a total segurança dos alimentos comercializados e distribuídos, bem como a adequação às resoluções sanitárias vigentes. Ele pode promover e ministrar cursos de manipulador de alimentos, boas práticas de fabricação, BPF, e fazer análise de perigos e pontos críticos de controle do processo. E como eu disse, não basta só fazer o documento, tem que ser implementado na empresa, porque senão não adianta nada. Ele consegue fazer a validação de fornecedores e promover a auditoria interna. Isso, né, na parte de consultoria. Já no que se refere à responsabilidade técnica, esse profissional ele consegue realizar visitas técnicas, promover testes e a validação do uso do produto, diagnósticos técnicos, treinamento teórico e prático, desenvolver o manual de boas práticas de fabricação, de manipulação, né, implementar ele no processo produtivo, monitoramento e análises microbiológicas, projetos agroindustriais, responsabilidade técnica junto ao órgão de regulação. E aqui eu quero ressaltar que na parte de fabricação de alimentos existe a previsão e a competência que é privativa do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, que é a fabricação de bebidas alcoólicas, não alcoólicas, né? Refrigerantes, por exemplo, que precisa de registro junto ao MAPA
E então esse produto que recebe o registro porque o licenciamento se dá pelo mapa, ele pode ser comercializado. E aí o comércio é que é competência do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, das vigilâncias municipais, estaduais. É o comércio desses produtos. Outro ponto importante é a rotulagem em alimentos. Pode desenvolver assessoria para redução de custos operacionais, elaboração de plantas baixas e desenvolvimento de novos produtos. Bom, agora falando um pouquinho sobre a atuação do engenheiro de alimentos em cargos privativos de Estado, que tem o uso do poder de polícia administrativo. O que é esse poder de polícia administrativo? É a faculdade que dispõe à administração pública de condicionar e restringir o uso do gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. O que é isso? É a supremacia do interesse público em detrimento do privado. O que é mais importante? Vamos fazer uma analogia. O interesse do regulado, do dono da empresa, ou a garantia de que o produto dele, que ele produziu, que está com contaminação, cause danos à saúde de terceiros, né? Então, o poder de polícia ele existe para isso, para agir de forma rápida, para garantir que não vá causar risco à saúde das pessoas, no caso da vigilância sanitária, né? Então, o poder de polícia administrativa ele tem alguns atributos, eu trouxe 3 deles, que é a discricionariedade, deve-se aos pontos em que a lei deixa certa margem de liberdade para aplicação no caso concreto. Então a autoridade ali, a autoridade de saúde, a autoridade sanitária, ela tem essa certa margem de liberdade, no entanto ele precisa atentar ao que está previsto na legislação, ele não pode sair do que está previsto na legislação. A coercibilidade torna um ato obrigatório independente da vontade do administrado. Então, foi identificado que um certo lote de produto alimentício possui algum contaminante que é nocivo à saúde das pessoas. Vai ser apreendido e vai ser recolhido por medida cautelar. Independente do dono da empresa ou do mercado que está vendendo esse produto, ou enfim, de quem terceirizou o serviço de produção, não importa. O importante é que esse produto não cause dano à saúde de terceiros. Então é a coercibilidade que torna o ato obrigatório. Vai ser recolhido independente da pessoa querer ou não, né? Do dono da empresa querer ou deixar de querer. A autoexecutoriedade é um outro atributo. É a faculdade de administração decidir e executar diretamente sua decisão por seus próprios meios, sem intervenção do Poder Judiciário. Então, o agente público que está investido do poder de polícia administrativa, ele não precisa recorrer ao Judiciário para fazer uma apreensão, uma medida cautelar, ou fazer um descarte na presença do proprietário mesmo. Ele pode fazer o descarte por medida cautelar porque o produto está vencido e ele foi encontrado ali na área de armazenamento, que é dos insumos para a produção. Não tem por que estar ali, está vencido, está apresentando ele está deteriorado, ele está com um aspecto de que foi violada a embalagem, enfim, não está apto para o consumo. Então esse produto ele vai ser descartado e tem que ser na hora. Às vezes, em alguns casos, a gente faz a apreensão por medida cautelar, porque pode ter havido algum problema de rotulagem, a embalagem não está trazendo alguma informação ou outra, mas o produto às vezes ainda possui um aspecto que não o torne próprio para o consumo. A gente faz a apreensão por medida cautelar e deixa o produto com o proprietário como fiel depositário. Então ele vai ficar guardando e ele tem a obrigação de comprovar
num prazo de até 90 dias que aquele produto houve só apenas um erro e que ele pode ser comercializado. Passando esse prazo, o produto tem que ser descartado ou faz-se uma renovação da medida cautelar. Bom, eu trouxe aqui, vamos relembrar mais um pouquinho sobre a importância do engenheiro de alimentos. É um profissional que possui completo domínio e conhecimento no processamento e industrialização de alimentos para o atendimento da legislação vigente, envolvendo os insumos, matérias-primas, equipamentos, embalagens, aditivos e também a estabilidade do produto até o consumidor final. Promove a racionalização com a melhoria de processos e fluxos produtivos para incremento da qualidade e produtividade com a redução dos custos industriais. Também planeja a implementação da garantia e padrões de qualidade na fabricação de alimentos, com o planejamento e a implantação de estruturas para análise e monitoramento dos processos. O que eu quero dizer com isso aqui? É um profissional que detém de conhecimento multidisciplinar. Então, as disciplinas que nós tivemos, que vocês têm ainda, enfim, não sei, mas são essenciais para que tenhamos condições de resolver qualquer adversidade no processo de produção. Então, é um conhecimento multidisciplinar. Nós temos disciplinas de física, de química, de cálculo, de biologia, de instalação industrial, então, de economia de custos, tratamento de rejeitos industriais. Então, tudo isso subsidia um profissional com competência e condições para resolver os problemas que a produção pode estar trazendo aí durante o dia a dia de trabalho. Então, para pontuar e trazer essa relação do engenheiro de alimentos trabalhando no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a importância dele é que ele é responsável por promover a segurança alimentar. O engenheiro de alimentos ele tem que ter isso na veia, que é garantir um produto de qualidade, seja um produto manipulado, seja um produto industrializado. Esse alimento ele não pode causar risco à saúde pública do ponto de vista higiênico-sanitário. Então, tem uma correlação direta com a saúde de todos, né, da população que porventura venha a consumir esses alimentos. E a gente sabe que existem doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. Pode ocorrer um surto de salmonelose, contaminação por Bacillus cereus, infecção por Escherichia coli, intoxicação por Staphylococcus aureus, amebíase, toxoplasmose, botulismo. Eu inclusive conheço um caso, né, por causa da fiscalização, de uma pessoa que faleceu como louca no manicômio, porque não foi identificada a tempo, né? Houve um erro ali da parte médica com relação a botulismo. Ela morreu por botulismo. Ela consumiu uma mortadela que estava com, enfim, os esporos ali, o esporo germinou e o Clostridium desenvolveu a toxina, produziu a toxina, e é uma toxina que afeta o sistema nervoso central. Então, ela foi dada como louca e acabou falecendo num manicômio. Então, existe uma direta relação com a saúde, e esse é o papel do engenheiro de alimentos: produzir alimentos seguros para o consumo de todos. Eu quero agora agradecer os organizadores do 5º Simpósio de Ciência e Engenharia de Alimentos da UFMT, do campus universitário do Araguaia. Dizer que foi um prazer poder falar um pouquinho do que envolve o meu trabalho. Eu estou de férias atualmente, né, na data de hoje, da gravação do vídeo, mas mês que vem
eu vou iniciar um novo trabalho na Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina. Vou ser engenheiro de alimentos do Estado, trabalhando na gerência de monitoramento e inspeção de produtos. Aqui no Estado nós temos implantados alguns programas de monitoramento de produtos, alimentos, saneantes, de higiene pessoal, cosméticos. Esses produtos são coletados obedecendo um plano de amostragem nos diversos pontos do estado, em diversas cidades. É uma coleta oficial, né? Tem que ser um fiscal, um agente público faz a coleta no mercado ou no local de comércio. É enviado para o LACEN, para o Laboratório Central de Análise, e é feito ali todo o estudo, a análise, para ver se ele está atendendo à legislação vigente, tanto no que se refere à rotulagem, quanto à tabela nutricional, ou que estiver sendo motivo de análise do programa. Como, por exemplo, tem programa o PATEM, que é de teor nutricional, tem o PENXA, que é de saneantes, tem o PROMAC, e tem esses programas, eles acabam trazendo um retrato fidedigno dos produtos que são comercializados aqui no estado. Depois que é feita a análise, se há alguma inconformidade, daí a autoridade de saúde faz a infração sanitária para o estabelecimento produtor, dá um prazo do processo administrativo para ele responder ao processo sanitário, e após garantindo a ampla defesa e o contraditório, e aí no fim é feita a penalidade, dando a multa, recolhimento do produto, é feito a cassação da licença sanitária. Então, assim, são programas que acabam nos trazendo uma segurança muito, muito bacana do que é comercializado aqui no estado. Eu quero agradecer aos organizadores, agradecer aos professores do curso de Engenharia de Alimentos do FMT, mandar um abraço a todos. Alguns que foram professores durante a minha graduação já não estão mais aí, mas quem tiver e que me conhece da época que eu fiz a graduação, quero mandar meu abraço. E quero deixar aqui meu contato para que vocês, porventura, se tiverem dúvidas do que foi dito hoje, que quiserem conversar, enfim, estou à disposição, podem mandar e-mail, que eu vou tentar ao máximo ajudar a sanar essas dúvidas. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos e boa noite.